Marcos capítulo 8, versículo 22. E eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocassem nele. E ele tomou o cego pela mão, levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo os homens que parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, e a sua vista foi restaurada, e ele via tudo claramente. Pai querido, que haja visão clara na nossa vida hoje aqui. Em nome do Cordeiro, amém. E você vai assentar-se, mas antes você vai aplaudir o nome de Jesus com muita força. E você pode assentar-se. Esse texto que nós acabamos de ler, agora você presta bastante atenção, porque nós vamos falar muito sobre luta pessoal, nossa batalha pessoal. Esse texto que você acaba de ler, Jesus está saindo da multiplicação dos pães, a segunda. Segunda multiplicação de pães foi um milagre extraordinário, onde Jesus com 7 pães, e depois emprestou alguns peixes que estavam ali, orou, e Deus fez um grande milagre, e 4.000 pessoas comeram. 4.000 pessoas comeram os pães que estavam ali, 7 pãezinhos, e sobrou 7 cestos cheios. Aí Jesus entra no barco. Ao entrar no barco, um pouquinho antes, Midian, é Midian que está lá? Um pouquinho antes, Jesus está entrando no barco. Marcos capítulo 8, Jesus está entrando no barco, no versículo 14. Jesus está entrando no barco com os seus discípulos. Mas ao final da multiplicação de pães, segura o versículo para mim, tinha os fariseus ali que ficaram assustados com o tamanho do milagre, e vieram e começaram a interrogar Jesus para porem à prova e perguntar: dá um sinal do céu para nós, para que a gente acredite que o Senhor é Deus. Pessoas insatisfeitas, pessoas que estão insatisfeitas com a vida, com a situação, elas sempre querem mais. Mais. E mais. E mais. Nada vai saciá-los. Você pode apresentar a perfeição. Ou melhor, você pode apresentar o seu melhor desempenho na situação. A pessoa vai querer mais. E os fariseus não queriam Jesus, eles queriam colocá-lo à prova. E foram depois de um grande milagre. Irmãos, vamos supor que no nosso culto hoje aqui, nós façamos orações. Me perdoe falar de paralisia. E 10 pessoas em cadeiras de rodas saem andando daqui. Vamos supor que 10 cegos são curados instantaneamente e saem enxergando daqui. Vamos supor pessoas com joelhos estourados, seus joelhos são a cartilagem, tudo volta a funcionar. Vamos supor que o Adriano tem um ataque cardíaco aqui, morre aqui, e a gente olha e ele ressuscita. Você pensou que você está livre, né, Natália? Não, ele vai ressuscitar. Você acha que isso esparrama para o Brasil? Como vai ser o culto da noite? Cheio. Multidões vão vir para cá. E naquela noite acontece mais 20 paralíticos, naquela noite acontece mais 20 cegos, acontece mais 10, isso, aquilo. Como vai ser outro dia? Cheio. Mas sempre aquelas pessoas que só vêm por causa da visão, do milagre, que não é o seu caso, porque independente da situação, nós estamos aqui servindo a Deus com contentamento. Tem gente que está com o coração sangrando aí, mas está aqui.
Porque esse é o melhor lugar para os corações deixarem de sangrar. Um dia uma mãe chegou aqui brava porque a filha dela estava fazendo muita coisa errada, e a filha dela sentava nos primeiros bancos aqui. A mãe falou assim: o senhor, como pastor, aceita a minha filha no primeiro banco da sua igreja? O senhor sabe quem é ela? Eu falei assim: não sei. Não sei dos problemas que vocês enfrentam nas suas casas, mas só sei de uma coisa, minha senhora. Eu só sei de uma coisa. O melhor lugar para sua filha estar sentada toda semana é no primeiro banco de uma igreja, porque quem sabe o Espírito Santo toca a vida dela e muda a vida dela e ela se converte. Aqui ela tem esperança ainda. Sim ou não? Mas aqueles fariseus, eles não queriam Jesus, eles queriam complicar. Aí Jesus entra no barco. E os discípulos haviam esquecido de levar pão. A não ser um pão que tinha consigo no barco. Já tinha um pão no barco. Mas tinha 12 discípulos, Leonardo. 12. E sobrou 7 cestos cheios. Ninguém lembrou de pegar um pão e colocar no barco. Tinha manteiga. Tinha requeijão. Tinha salaminho. Tinha café, tinha ovo, mas não tinha pão. Mas nenhum lembrou de levar o pão. Um pensou assim: o Pedro pegou, o Felipe falou assim, o João pegou, outro pegou, e ninguém pegou. Quando entraram no barco, estava dentro do barco, não tinha pão, Noemi. E eles começaram a discutir. Ao versículo 15, Jesus chega e fala assim: gente, abrir os olhos. Abre os seus olhos. Aqui está: estejam atentos. Abrir os olhos está num tempo do verbo chamado imperativo, quer dizer ordem. Abra os seus olhos. Você, abre os olhos. Rodrigo, sua esposa, igreja, abre os olhos. Nós temos que estar com os olhos abertos. Isso é muito sério. Estar com os olhos abertos, porque existe um fermento rondando a nossa vida. E é o mesmo fermento que estava nos fariseus e em Herodes, o rei. É um fermento que eles trouxeram para mim. Jesus estava querendo dizer. É um fermento que eles acabaram de me perguntar. Eu acabei de fazer 7 pães, 4.000 comer, e ainda quer um sinal. São gentes insatisfeitas. E muitas vezes, quando você está cheio de pessoas ou situações que causam insatisfação, uma coisa que vem sobre a sua vida chama-se desânimo. O fermento que os fariseus estavam colocando em Jesus era de desânimo. Nunca vou conseguir satisfazer um homem, porque eu acabei de fazer um grande milagre. E agora ele está querendo que um sinal. Minha mãe contava uma piadinha para nós quando a gente era criança, que teve um circo na cidade. E o Marco Antônio foi se candidatar. O Marco Antônio era o nosso vizinho, para trabalhar no circo. E a pessoa ia ganhar para comer. Para comer. Então o circo de domingo tinha 5 espetáculos. 10 da manhã, 14 horas, 17, 19 e 21 horas. E o Marco Antônio sentava na mesa e ficava na frente. O homem que mais come no mundo. E comia. 3 domingos seguidos, ele pede a conta. Aí minha mãe vai lá e pergunta assim: Marco Antônio, por que você pediu a conta do circo? Falou: louco, não dá tempo nem de tomar café. Ajuda, morri. A piada foi boa. A história foi boa. Pessoa insaciável.
Ele pediu uma conta, porque não tinha tempo para o cafezinho. E nós muitas vezes somos assim, nós não damos tempo para o cafezinho. E Deus quer agir na nossa vida e a gente fica... Será? Porque quando nós estamos no barco, e não tem como voltar, mas tem como atravessar, aquele período está faltando pão. Aquele período é um período de falta. Aquele período é um período de abstinência, não tem, só tem um pão para todos aqueles discípulos. Mas será que nós esquecemos que nós estávamos na multiplicação? Será que nós esquecemos que nós estávamos lá quando Jesus pegou só 7 pães e deu graças e comeu 4.000 e sobrou 7 cestos cheios? Será que nós esquecemos do poder do Deus que a gente serve? É porque o fermento que tem no mundo, o fermento do fariseu, o fermento de Herodes, quer produzir um desânimo no nosso coração para que a gente deixe de acreditar. Tem pessoas que estão deixando de acreditar no Brasil e estão mudando de país, como se lá fora não tivesse problema. Ontem a seleção da África do Sul se sagrou campeã mundial de rugby. É isso que fala? Rugby. O capitão, uma das cenas mais lindas que eu vi na minha vida foi hoje, de manhã, cedinho. O capitão da seleção africana é negro. E ele vai receber o troféu. E um dos jogadores é brancos. Lá tinha o apartheid, não é? Brancos de um lado, negros do outro. Eles não tinham como viver juntos. Está achando a foto aí? Se quiser achar, pode deixar. Um jogador branco vai estar onde está o capitão, pega a taça e dá um beijo na cabeça do jogador. Eles venceram o preconceito. Eles venceram o preconceito, graças a Deus. E aí, Maurão, o capitão negro vai fazer a declaração de campeão. E ele fala assim: em 95 nós fomos campeões. Quando nós vencemos, ele não falou isso, mas eu li a história, vencemos a poderosa seleção francesa. Lembra que eu já preguei aqui, já coloquei eles no grito aqui. Foi aquele dia que eles intimidaram a seleção do outro país. Mas esse título de hoje, 2019, é tão significativo, porque o nosso país está vivendo um caos. Nós estamos passando fome. Nossas favelas estão sofrendo. Nossos homens estão morando em situação de rua. Nosso país está vivendo um drama. E nem todo mundo que vive os seus dramas... Aí a seleção, esse é o capitão. Tá? Nem todo mundo que está vivendo os seus dramas... Obrigado, Miriam. Nem todo mundo tem condição de mudar de um país para o outro. Mas cada um de nós aqui temos condição de mudar a nossa mentalidade, sim ou não? Levanta sua mão para o céu e fala assim: em nome de Jesus, pode tirar. Eu tenho condições, fala comigo sim. Eu tenho condições de mudar a minha mentalidade. Sim ou não? Eu não posso deixar que o fermento do mundo entre na minha vida. Escutei uma analogia esses dias do papel higiênico. Todo mundo aqui compra papel higiênico. Aí você vai no supermercado comprar papel higiênico. E você entra na loja do papel, vai no corredor do papel higiênico com o seu carrinho. O papel higiênico ele fica no lugar de destaque. Fica ou não fica? Percebe? Você? Só está ele naquelas prateleiras. Tem o rolo de 4, de 8, de 16. Ó, tem até pacote de 24. Aí você compra o papel higiênico. E você coloca no seu carrinho o rolo de papel higiênico. Aí você vai comprar refrigerante. E você coloca o refrigerante em cima do papel higiênico. É isso que você faz? Você coloca a batata, o abacaxi, a melancia. Não. O papel higiênico, ou você pega por último, ou a partir do momento que você vai colocando coisas no carrinho, você vai colocando ele para cima. Sim ou não? Ele só fica para cima.
E tem gente ainda que coloca, abre aquela partinha que é para a criança andar, coloca o papel higiênico dentro daquele negocinho. E ele vai imponente no supermercado, olhando dos lados, assim, ó. Todo poderoso rolo de papel higiênico. Aí você chega na sua casa. Percebe uma coisa, Bruna? Percebe uma coisa? Todo mundo que compra papel higiênico, quando você pega a sacolinha, Henrique, você pega as sacolas assim. A do papel higiênico, você pega com 2 dedos. É incrível, pode prestar atenção. Você vai pegar com delicadeza. Por que você faz isso? Porque você acha que ele é delicado. Aí você leva para a sua casa e coloca no seu banheiro. Vai lavar o banheiro, o que você faz com o rolo de papel higiênico? Tira, ele é enjoado, ele não pode molhar. Aí você pega aquele papel higiênico e você coloca no armarinho da sua casa. Tem um casa que tem armário para colocar o abençoador e fecha com porta, fica lá dentro. Aí outros colocam em cima, assim, naqueles quadradinhos do vitrô e deixa lá. Aquele que você usa, você coloca ele no suporte. Eles têm suporte próprio dentro do banheiro. Uns têm até casinha. Quando você abre assim, ele aparece. É ou não é verdade? Uns são picotados. Já viu o picotado? O picote é desse tamanho, não sei para que serve desse tamanho. Tinha que picotar. A irmã falou aqui que são dupla face. Dupla, quem que enxerga qual face que é? E aí tem uns que dizem assim, perfumado. Para que perfumar? Mas quando você termina de usar, onde você joga? Você fica olhando o papel higiênico no lixo? Você cobra aquilo lá. Você não quer nem saber dele mais. Assim é o mundo, irmão. Se Satanás consegue impregnar um desânimo dentro de você, por causa da situação que você vive, você vai caindo, caindo, caindo. Você começa a discutir porque falta pão. Você começa a discutir porque falta isso ou aquilo. Você começa a achar que aquele devia ter trazido o pão para dentro do barco e não trouxe. Jesus tinha falado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Ali, ó, advertiu Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Tome cuidado com isso. Não deixa, porque está tendo uma falta agora, está tendo uma dificuldade agora, essa falta e essa dificuldade atrapalhar a tua caminhada, porque se o desânimo entrar, irmãos, você vai começar a perder, sim ou não? Jesus estava chamando ele e dizendo assim, vocês estão ouvindo, mas não estão vendo, vocês estão, ou melhor, estão ouvindo, não estão conseguindo entender, vocês estão vendo com os olhos, mas não estão conseguindo discernir. Vocês têm que aprender a lutar as suas guerras pessoais. Cada um aqui é uma pessoa. Era isso que Jesus estava dizendo para eles no barco. Suponhando que eu seja Jesus agora, estou dizendo, vocês têm que aprender a lutar as suas guerras. Cada um aqui é uma pessoa definida. Somos chamados de indivíduos, porque indivíduo é a pessoa que não se divide, mas o indivíduo está dentro da pessoa. Você é uma pessoa, e você tem que ter as suas lutas diárias. Irmãos, você pode, por que pessoas podem frequentar igrejas, ir para treinamento, ir para seminário, ir para reuniões, ir para reunião de oração, ir para o monte, ir para a campanha, ir para isso, ir para aquilo, participar de seminários, e a pessoa não muda, porque a luta dela é pessoal. Ela recebe uma descarga de poder, ela recebe uma orientação. Nós estamos recebendo orientações aqui, sim ou não? Agora, a hora que a gente sai, nós temos que ter levado o nosso pão. Porque Deus tem pão para dar para todo mundo, sim ou não? Só que a gente sai lá fora,
Nós temos nossas guerras pessoais para lutar. Nossas batalhas pessoais, cada um tem a sua. Uns podem ser financeiro, que está trazendo um desânimo muito grande para você, talvez por falta de um desemprego que você não esperava, ou talvez por uma má gestão sua mesmo. Ou por uma situação que o país está vivendo, ou desanimou por causa de relacionamento. Irmãos, não deixa relacionamento desanimar você, porque todo mundo tem o seu valor, todo mundo é importante, e se nós soubermos administrar pessoas e gerenciar pessoas no nosso coração e na nossa mente, nós vamos para frente. Mas o fermento do fariseu está aí. Jesus deu a ordem, abriu os olhos e fique atento. Observa, porque vai surgir, está surgindo agora dentro do barco. Vocês acabaram de ver um milagre, acabaram de ver uma situação, e vocês estão discutindo por falta de pão que eu multipliquei para 4.000 pessoas. Quem são vocês? Jesus estava desanimado? Não. Porque Jesus estava advertido e com os olhos abertos para que nenhum fariseu pudesse influenciar na sua missão. Levanta a sua mão direita e fala assim: em nome de Jesus, nenhum fariseu, nenhum Herodes vai influenciar a minha caminhada e a minha missão. Quem crê da glória é Deus. Porque, irmão, se você desanimar, você vai ficando encostado, porque gente desanimada fica amarga, fica pesada para carregar, e ninguém hoje quer carregar peso, não. A pessoa vai deixando de lado, daqui a pouco aquilo que era todo pomposo, lixo. Mas eu não vou para o lixo. Você não vai para o lixo. Quem consegue crer comigo, levanta a sua mão direita e fala assim: em nome de Jesus, eu sou do alto. Sabe por quê, irmãos? Olha o que diz a Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Diz assim, antes crescemos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Pessoas crescem, Décio. Eliel, você pode correr aqui um pouquinho? Sobe aqui, Décio, faz favor. Eliel, aqui. Décio, pegue o Eliel no colo. Sabia que um dia o Décio já pegou o Eliel no colo? Sabia que um dia o Décio já cuidou do Eliel com medo de dormir à noite? Porque o Eliel é filho do Décio. E como Eliel é filho do Décio, um dia o Décio já cuidou dele, o Décio já trocou a fralda dele, já tomaram um banho junto. Vocês não tomam banho junto, mas já tomaram. A sua mãe deve ter dito assim para você: o Eliel é parte de mim. Ninguém é parte de ninguém, não, irmão. A Fátima é a Fátima, Eliel é Eliel, Décio é Décio. Cada um aqui é uma pessoa. Uma pessoa. Só que quando o Eliel era pequeno, ele aprendeu a andar. Só que ele caiu. Aí o pai trouxe ele de volta, a mãe pegou no colo. Isso é manutenção. Nós estamos aqui hoje tendo manutenções na nossa caminhada. Só que agora, o Eliel cresceu na graça e cresceu no conhecimento. O Eliel agora é um homem. E o Décio continua sendo um homem. Cada um uma pessoa. E aquela que gerou o Eliel é uma pessoa. Então cada um tem as suas lutas, as suas guerras. Um francês, Xangai, em 1910, desenvolveu a teoria da personalidade. Ele fala assim, é psicólogo. Ele fala assim,
Ninguém nasce pessoa. A pessoa torna-se pessoa. Personalismo chama isso. É uma ideia. Mas pegando a Bíblia diz assim que a pessoa que nasce, o indivíduo que não se divide, que é uma pessoa, ele cresce. Então essa pessoa está em formação. Às vezes, quando você encontra um senhor de idade, 80 anos, malandro, sem vergonha, dando golpe nos outros. Tem. Aí você fica com dó, porque fala assim, nossa, velhinho, senhorzinho. Nelson Gonçalves escreveu uma frase assim, ó, os canalhas também envelhecem. Porque a pessoa só cresceu para o mal, não cresceu para o bem. Só cresceu para coisa ruim, não cresceu para coisa boa. Mas o Eliel um dia foi carregado no colo. Hoje não dá mais. Eliel, eis que te digo, te vira. Obrigado. Aplauda os dois para mim aqui, irmão. Eis que te digo, se vira. Você não pode deixar que o desânimo entre no coração de você. O Décio não pode mais lutar as lutas do Eliel, é pessoal. Nossas guerras são pessoais. Cada um tem que lutar a sua. De vez em quando alguém pode até ajudar um cego a chegar como estava sendo ajudado o cego ali, mas depois que o cego foi trazido, o cego foi suplicado por ele, Jesus ficou com o cego sozinho. Agora é a hora de Jesus e o cego. Vai lutar suas lutas, você vai vencer em nome de Jesus. Creia que Deus pode fazer coisas grandes. Alguém escreveu uma ficção de Dom Quixote de La Mancha. E o Dom Quixote de La Mancha tinha um amigo, o Pança. E o Pança um dia, no capítulo 16 do Dom Quixote de La Mancha, o Pança falou assim, Dom Quixote, você está lutando com coisa que não é. Dom Quixote não escutou o seu assessor. E começou a guerrear. De repente uma pá bateu nele no cavalo, jogou-os no chão e machucou-os. Quando ele percebeu, ele lutava com moinhos de vento. E ele achou que eram gigantes com arma na mão. Dom Quixote estava lutando com coisa que não era. E muitas vezes nós estamos vendo demais coisas que não são tão fortes como parecem. Porque diz a Bíblia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem crê vai dando graças a Deus. Põe a mão sobre o seu coração e fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não lute com aquilo que é, irmãos. Mas lute com aquilo que é, transformando naquilo que você deseja. Olha, obrigado. Não lute com aquilo que é, conduza aquilo que é para o que você deseja. Nós temos o poder na nossa vida, irmãos. Deus é conosco. A pessoa do Espírito Santo mora em mim. Puxa no dicionário, morte por esmagamento de elefante. Adriano, se você for para a Índia e fizer alguma coisa errada, em alguns lugares da Índia você vai ser julgado. Aí você vai deitar no chão e vai vir um elefante, Wander, um elefante com as suas toneladas, e quem comanda o elefante falando assim, agora, o elefante vai levantar a pata e dar um... E a pessoa vai morrer. Está vendo? Uma patada de elefante. Tem alguns aqui, se der uma patada em alguém capaz de matar, imagina um elefante. O homem consegue domar elefante. O homem pega um urso, uma ursa. Irmão, ursa é mais violenta que o urso. Coloca uma sainha rendada na ursa e faz ela andar de bicicletinha assim. Coisa mais linda do mundo.
O homem pega a força da água e canaliza. A água é uma das 4 maiores forças da natureza. E o homem canaliza a força da água. Quer ver o exemplo? Itaipu. Ita é pedra, Ipu, água que grita na pedra. Ou seja, o homem pegou a água que grita na pedra e fez a hidrelétrica. E hoje nós temos energia. Coisa, ó. Esse é o poder do nosso Deus. Dá ao homem condições de governo. Então, em nome de Jesus, hoje lança fora o desânimo da sua vida. Quem crê vai dando graças a Deus. Fala comigo assim, em nome de Jesus, eu vou canalizar a minha força para resolver. Você crê nisso, irmãos? Põe a mão no coração e fala assim, fala o seu nome baixinho para você. Eu, Antônio, vou canalizar a minha força para resolver as minhas guerras pessoais. De novo, eu, Antônio, vou canalizar as minhas forças para resolver as minhas guerras pessoais. Senão, sabe o que vai acontecer? Aquilo que é íntimo, guerra íntima sua, vai ser exposto para os outros. Você quer isso? Tem gente que não resolve as suas guerras íntimas e fica aí protelando, e achando que quem tinha que trazer pão no barco é o fulano, quem tinha que trazer o pão no barco é o Beltrano. Resultado disso, as suas guerras íntimas vão ser expostas. Você quer isso? Eu não quero. A gente não pode desejar isso nem para o pior inimigo da gente. Que os seus problemas íntimos se tornem públicos. Então a gente tem que resolver os nossos problemas íntimos. Resolver as nossas guerras pessoais. Para que elas não se tornem públicas. E Deus pode fazer isso. Deus pode nos ajudar, sim ou não? Trouxeram o cego. Nós temos que trazer pessoas para Jesus. Traga pessoas para Jesus, irmãos. Se você tem um amigo e não conhece Jesus, e você não falou de Jesus para ele ainda, não fique esperando a melhor oportunidade. Convide-o. Convide-o. Aqueles inimigos de Maria Madalena, inimigos de Jesus que levaram Maria Madalena, eles foram os melhores amigos dela, porque quando Maria Madalena, uma prostituta que conheceu Jesus, sentada num canto, escrevendo no chão, e ela foi trazida para morrer, aquele encontro dela com Jesus mudou a vida dela. Quando o homem chega até Jesus, nossas vidas são mudadas.